Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 10, Manicômio, parte 6. Ah, meus filhos, como vos admirais agora de que renasçam esses pobres tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhe foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo. Ademais, não estarão eternamente precipitados nos pélagos cheios das iniquidades que cavaram? A dura educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Deus é misericórdia infinita, meus amigos, e deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis, cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos a tragar o fel irremediável das consequências que, por nossa própria vontade, criarmos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do mestre Nazareno. Pelas galerias e antecâmaras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos, onde a distribuição de eflúvios minorativos era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham aparando doentes fracos e atemorizados, provindos do pátio que acabáramos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados pelos retalhados. Observamos que votavam especial comiseração, dado que, muito penosamente, se podiam locomover, a julgar pelas exposições do irmão João, que tecia considerações importantes a respeito de que se nos deparava. Seriam eles futuros paralíticos e enfermos de nascença, desde a infância, revelando anormalidades impressionantes. Com efeito, suas atitudes eram tolhidas por dificuldades extremas de vibrações dispersadas que foram estas pelo choque terrível, seus gestos pesados e desinteligentes, como que peado pelas sombras dos golpes e contragolpes que se fotografaram tragicamente no espelho sensível da organização astral. Choravam ininterruptamente, como se o choro houvesse degenerado em hábito atroz criado pela intensidade do martírio, inquietos sempre sobre a cruciante angústia de perene mal-estar, conquanto submissos, incapazes de blasfemar, como geralmente sucede aos suicidas muito desgraçados. Deixamos, porém, para trás os santuários, onde não penetramos, atingimos salão amplo, espécie de auditório singelo e sugestivo, onde ensinamentos moralizadores eram ministrados por um jovem servo que, em essência remota, trouxera muito dignamente o feito burel de religioso franciscano, mas cuja alma se iluminara sob as virtudes auridas nos ensinamentos redentores do testamento do divino missionário, tão fielmente servido pelo seu patrono. Usando daquela inconfundível doçura, apanágio dos caracteres moldados na verdadeira escola da iniciação cristã, esse novo legionário expunha singelamente, como quem aconselhasse ou ensinasse a observar a ideia de Deus e de sua paternidade sobre toda a criação, bem assim a missão messiânica e suas dilatadas consequências beneficiando o gênero humano. O convite à prece, ao exame individual interior, era repetido e satisfatoriamente explicado todos os dias, antes do ingresso nos gabinetes para a higienização fluídica, operada pelos dedicados psiquistas. Esses os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, visto que seriam tentativas para a reeducação mental, exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde correntes harmoniosas com os benefícios poderes do alto.
E tão transcendente ensinamento era enunciado singelamente ao critério de métodos ao alcance daquelas mentes conturbadas e sob a inspiração de uma doce e fraternal caridade cuja fragrância penetrou até o âmago de nossas almas, comovidas ante a visão de tão nobres corações devotados ao auxílio amoroso para com o próximo. O jovem obreiro, sincero, humilde no seu imensurável esforço pela caridade, não enxergava naqueles réprobos feios e repulsivos a quem servia um indivíduo maculado pelos erros vergonhosos, nem a configuração astral execrável de que for um homem dissoluto que dispersara a faculdade nobre dos sentidos do domínio dos gozos impuros. O que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele, os quais mandava o dever fossem ajudados pelos mais velhos a galgar as escarpas do progresso. Eram almas destinadas à glorificação da luz, que necessitavam orientar-se na longa estrada em que realizariam o espinhoso trajeto da ascensão para o foco sublime, gerador da vida. Poderemos ser informados das demarches também relativas a esses companheiros para o notável conhecimento da volta ao corpo material? Solicitou novamente o doutor de Coimbra, a quem interessavam muito vivamente as alusões ao assunto melindroso de um renascimento na terra, porquanto lhe afligiam incessantemente a consciência fortes intuições quanto ao dever urgentíssimo pendente do seu caso, de nova permanência no corpo de homem, a fim de se desobrigar, por meio da expiação, do crime na pessoa em defesa daquela a quem amara. Sim, meu jovem amigo, satisfez o amável guia. Será possível e até indispensável pô-los a par dos trabalhos gerais acerca desse importante assunto que tão de perto interessa a todos vós. Todavia, não é esta repartição que compete esclarecimentos mais amplos, visto existir em nosso Instituto o Departamento autorizado aos serviços gerais do retorno às existências corporais. Certamente visitá-lo-eis ainda. Nesse departamento vereis que sobressaem pela sua invulgar importância os laboratórios onde se concertam planos para o melindroso certame, onde são preparados os desenhos e mapas para os futuros corpos a serem habitados pelos delinquentes cuja tutela nos seja temporariamente confiada. Se este for suscetível de renascer com o envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, na sequência da existência, ou ainda acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispírico existirá o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, coagido pelos remorsos, imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego, mudo, etc., etc., a fim de expiar o mal passado, como vem sucedendo convosco mesmo, caro irmão Sobral, que vos tendes fortemente impressionado com o caso das próprias mãos. Necessariamente a preparação de tais debuxos estará sempre a cargo de técnicos cônscios do alto encargo que lhe és conferido, o que indicará serem eles espíritos merecedores da plena confiança dos diretores dessa colônia. Uma vez concluídos, serão encaminhados à direção dos gabinetes de análises, os quais realizarão os serviços comparativamente com as permanências expiatórias do interessado, levantando a justiça dos méritos que tenha, curvando-se às injunções das desvantagens dos deméritos, tudo concorde com as conclusões anteriormente feitas pela sessão de programação das recapitulações. Quanto seja possível para suavizar as penúrias das provações, será por lei concedido ao delinquente que voltar a renascer na terra. De outro lado, suas forças morais e suas capacidades de resistência serão igualmente balanceadas.
Convém acentuar, meus caros amigos, que a reencarnação é concessão sublime feita pelo Pai Supremo às suas criaturas para que progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes estará reservada na glória do seu reino. É de lei, e ninguém há que atinja o seu destino imortal sem palmilhar os degraus dos renascimentos na Terra ou em outros mundos planetários. Todavia, se a alma rebelde há desperdiçado longo tempo, abusando dessa concessão, com manifesto desrespeito à lei magnânima que lhe permite tantas vezes o mesmo ensejo, tornar-se-á a concessão ainda mais apreciável, porque, geralmente, para tais casos, existirá a intercessão do próprio Mestre Redentor que, ao Criador Supremo, suplicará novos ciclos de experimentações a fim de poder o rebelde reabilitar-se. Do exposto, respeitável irmão, só nos cumpre concluir que, sendo o corpo físico terreno o depósito sagrado como verdadeira dádiva celeste que é, as criaturas encarnadas procederiam com muito mais inteligência se conduzissem à altura da concessão recebida, portando-se com respeito, consideração e prudência durante o período em que se obrigassem a permanecer usufruindo as vantagens morais que a estado do planeta lhes confere. E isso porque evitaria a repetição de existências expiatórias dolorosas e inevitáveis, resultantes que são do uso do desrespeito às leis veneráveis a que é submetida a vida universal. Intervim eu algo contrafeito. Assim é, meu amigo, muitas dores seriam assim evitadas, tornou o diretor do manicômio. E se o corpo físico terreno é depósito sagrado que ao homem cumpre respeitar e proteger, salvaguardando quanto possível de impurezas e danos o físico astral, que é o que trazeis no momento, não o será menos, enquanto nossa alma, inteligência, consciência, razão, sentimentos, o ser, enfim, é a própria essência do Criador, partícula sua, centelha extraída do seu supremo ser.